Se você é do tipo que fica perdida na conversa de bar quando o pessoal começa a falar Selic, CDI, taxa de juros, o vídeo de hoje é pra você. Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira, e no vídeo de hoje eu vou te explicar o beabá da taxa de juros. Tudo que você precisa saber, todas as palavrinhas, todas as coisinhas que você fica meio perdido quando as pessoas estão conversando, eu vou te explicar tudinho, titim por titim. Se tiver alguma coisa que você não entender, você já pode voltar aqui e me contar, que a gente vai conversar sobre isso. Para falar de taxa de juros, a gente tem que começar falando sobre o conceito de renda fixa, que são as aplicações financeiras nas quais a gente vai ter essa taxa de juros, tá bom? As aplicações de renda fixa, normalmente, são aplicações que eu considero que são dívidas. Por quê? São situações na qual você, investidor, vai estar emprestando dinheiro para outra pessoa ou para outra instituição, ok? E aí essas instituições pode ser o governo por meio do Tesouro Nacional, pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser pessoa física, pode ser várias situações. Mas o fato é que você está emprestando dinheiro para uma pessoa ou para uma instituição, e essa pessoa ou instituição se compromete a devolver esse dinheiro para você daqui a um prazo determinado, acrescido de um bônus, né? Porque afinal de contas, se você está emprestando dinheiro, você está correndo um risco, você quer ganhar alguma coisa com isso. Esse bônus que ela te dá chama juros, ok? Então, quando a gente fala taxa de juros, é a taxa desse bônus que ela vai te dar lá no final, quando ela for te devolver o dinheiro. E por que a gente usa taxa? Tem dois fatores importantes. Essa taxa, ela é sempre baseada no valor que você emprestou ou no valor que você investiu. Então, por isso que ela sempre é uma taxa percentual, tá? Então, por exemplo, 10%, vamos 10% que é um valor fácil, né? 10%. Se você emprestou R$1.000, 10% de R$1.000 é R$100. R$100. Isso aí, Thaís. Então, no final, ela vai te pagar os R$1.000 de volta, mais os 100, tá? Então, você vai receber R$1.100. E isso significa uma taxa de juros de 10%. Se você tivesse dado R$2.000, 10% de 2.000, Thaís? 200. Muito bem, Thaís. E aí, então, no final, você vai receber R$2.200. Combinado? Então, por isso que a gente usa a taxa, porque ela é sempre um percentual do valor que você investiu. Outra coisa importante na taxa é que ela está vinculada com um prazo, tá? Então, normalmente, esses títulos, eles têm prazos longos. E essa taxa, como esses prazos podem variar, essa taxa tende a ser padronizada por um prazo, normalmente, anual, tá? Então, no geral, quando a gente fala de taxa de juros, a gente está falando de taxa de juros anual. O que isso significa? Significa que se é 10% ao ano, quando o meu dinheiro ficar lá um ano, eu vou ganhar 10%. Depois, se ele ficar outro ano, eu vou ganhar mais 10% e assim por diante, ok? Então, quando você vê lá assim, taxa Selic está a 13,75%, significa 13,75% ao ano. A cada ano que você deixa o seu dinheiro investido, você vai ganhar 13,75% do valor que está investido. Entendido? Então, a taxa de juros, ela impacta na nossa vida de duas formas. Uma, quando a gente é investidor ou a gente é credor, é um retorno pra gente. Quando a gente tá pegando dinheiro emprestado ou quando a gente é devedor, isso vira um custo pra gente. Agora, como são definidas essas taxas de juros, né? Que o pessoal fica falando, subiu, a taxa de juros caiu, a taxa de juros subiu. Como que essas coisas funcionam, tá bom? Quando você vai fazer um investimento ou quando você vai pegar um empréstimo, né? A pessoa que está emprestando o dinheiro ou a instituição que está emitindo um título para poder pegar uma dívida, normalmente eles vão levar em consideração dois fatores. O primeiro fator é o risco específico daquela dívida que está sendo emitida. Então, normalmente, quando você tem uma situação de maior risco, você vai exigir um retorno maior. Quando você tem uma situação de menor risco, você vai exigir um retorno ou uma taxa de juros menor, tá? O outro fator que interfere é como se fosse uma taxa básica de retorno que a gente vai exigir, que é qual? A taxa mínima de retorno do mercado, ou a taxa referência de retorno do mercado, ou, para ser um pouco mais acadêmica, a taxa de risco, livre de risco do mercado.
Que taxa é essa livre de risco? Essa taxa livre de risco é a taxa de emissão de dívidas do Tesouro Nacional, que é o governo. Para o governo pegar dinheiro emprestado, ele emite dívidas, né? Pelo Tesouro Nacional. A gente pode, inclusive, comprar essas dívidas através do Tesouro Direto. E a gente considera que o Tesouro, né, o Estado, é a instituição que tem menor risco no país. Então, os títulos que ela emite são os títulos com menor risco. E aí eles então determinam, né, esse título é o que determina qual que é a taxa mínima com a qual o mercado vai funcionar. E é assim, então, que a gente chega numa nomenclatura muito importante que vocês já ouviram por aí, que é a taxa Selic. A taxa Selic é exatamente, então, essa taxa com a qual o Tesouro Nacional emite dívidas para pegar dinheiro emprestado no mercado, tá? Selic quer dizer Sistema de Liquidação e Custódia. É um sistema específico do Tesouro na qual ele consegue pegar dinheiro emprestado e ele vai ali, então, organizando, ele e o Banco Central, né, vão ali organizando para conseguir manter uma taxa de juros pré-determinada, tá? Essa taxa de juros, então, Selic, ela é determinada pelo Banco Central, que faz esse controle de qual que é a taxa de juros e qual a quantidade de dívida que a gente vai ter no mercado. E ele faz isso por meio de uma reunião, não sei se vocês já ouviram também chamado reunião do Copom, a comissão que analisa o mercado e a partir disso decide qual vai ser a taxa de juros para os próximos 40, 45 dias até a próxima reunião do Copom. Taxa de juros meta que eles vão procurar alcançar nesse mercado Selic, que é o mercado de funcionamento das dívidas do Tesouro. Como eu falei, então, essa taxa, ela acaba virando a taxa básica da economia. Tudo na economia passa a girar a partir dessa taxa, que é o risco mínimo que você tem quando você empresta dinheiro para alguém, ok? Tanto é assim que, da mesma forma que o Tesouro pega dinheiro emprestado, os bancos também pegam dinheiro emprestado entre eles, emprestam dinheiro para o governo, pegam dinheiro do governo, e os bancos, então, também vão operar com uma taxa muito similar à taxa Selic, que chama CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é a forma que os bancos têm de pegar dívidas entre eles. Então, o CDI, ele vai acompanhar a Selic. Então, se a Selic está em 13,75, a probabilidade é que o CDI também fique aí por volta de 13,75. Bom, e aí a pergunta final é, e daí? Não é daí? E daí? E daí? Que impacto que isso tem na minha vida? Por que eu preciso saber da taxa Selic e de quanto que tá o CDI? Gente, a taxa Selic, ela vai ter alguns impactos sim importantes na nossa vida. O primeiro impacto é em relação aos seus investimentos, tá? Então a taxa Selic, ela vai impactar em grande parte os seus investimentos de renda fixa, que vai ser uma parte significativa da sua carteira, tá? Quando a taxa Selic sobe, se você tem um CDB, por exemplo, atrelado ao CDI, a sua rentabilidade vai subir. Se você tem um Tesouro Selic, a sua rentabilidade também vai subir, ok? Então, toda vez que a taxa Selic sobe, seus investimentos passam a render mais. Toda vez que a taxa Selic cai, os seus investimentos de renda fixa provavelmente tenderão a render menos, ok? Outro impacto que a gente tem, como eu falei que é uma taxa de referência, ela acaba impactando, de certa forma, nas taxas com as quais a gente consegue pegar financiamento também. Então, em períodos de taxa de juros baixa no país, as taxas de financiamento também tendem a ser mais baixas. Em períodos de taxa de juros mais alta, as taxas de financiamento também tendem a ser mais altas. Outro impacto ainda nas suas aplicações financeiras. Quando a taxa de juros começa a subir muito, os investidores, de uma forma geral, tendem a migrar para a renda fixa porque eles não veem sentido em correr o risco da renda variável para ter uma rentabilidade que não é tão maior do que eles estão conseguindo na renda fixa, tá? Então, o mercado de renda variável, ele tende a ter uma perda nesse sentido quando a gente tem um aumento da taxa de juros. E o último ponto, que assim, na verdade é o mais importante, o mais significativo, é que essa mudança da taxa de juros, ela costuma ter um impacto muito grande na quantidade de dinheiro que a gente tem disponível no mercado e no funcionamento do mercado real como um todo. Ou seja, no estímulo ou no desestímulo dos empreendedores para poder empreender, para poder investir, etc e tal. Porque olha só, pensa o seguinte, vamos supor que você tem uma loja e aí você vai lá, compra umas coisas para poder revender. E aí você compra um tanto de blusa, vende as blusas e no final você ganha 30%, né? 20% desse valor, tá? Se a taxa de juros no mercado tá aí 5%, poxa,
vale a pena você correr todo o risco do negócio, investir, ir lá comprar, fazer todo o esforço, porque você vai ter uma rentabilidade muito melhor do que você conseguiria numa aplicação financeira, tá? Agora, pensa se você ganha 20% aí, né, no seu negócio e a taxa de juros tá 18%. É muito trabalho, é muito risco para um retorno muito pequeno comparativamente. Então, o aumento da taxa de juros, ele também, de certa forma, tende a diminuir, a desestimular o crescimento da economia. E é por isso, então, que o pessoal fica nesse imbróglio aí de aumentar a taxa de juros, baixar a taxa de juros, aumentar a taxa de juros, baixar a taxa de juros, mesmo porque junto desse imbróglio todo tem um outro fator que interfere demais. Qual que é, Thaís? A inflação? A inflação, tá? Mas isso é tema para um próximo vídeo. Se você quiser ver um vídeo explicando tudo sobre inflação, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que aí no próximo vídeo, então, eu volto para falar com vocês sobre inflação, tá bom? Um beijo para vocês e tchau!